Senhor Deus grande e poderoso, nosso Pai, eu te agradeço, meu Deus, por essa manhã, te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela vida que o Senhor nos dá, porque nós não podemos dizer que o Senhor nos deu, o Senhor nos dá. A cada dia é um presente para o nosso presente. Um presente de entendimento, de unção, portas que o Senhor abre para nós, portas que o Senhor fecha para nós, como ainda nos falou ontem, porque há portas que, se depender de nós, nós não fechamos. Nossa vontade, nossas emoções, a influência que as pessoas fazem sobre nós vão nos fazer abrir portas que o Senhor não tem para nós, que o Senhor não tem para entrarmos. E quantas vezes, a princípio não entendemos, mas são das maiores bênçãos da nossa vida as portas que o Senhor fecha. Não apenas as que o Senhor abre. E eu te agradeço por cada uma delas. Eu te agradeço pela paz, te agradeço pela saúde que o Senhor nos dá. Quantos, meu Deus, só quando perderam a saúde, a autonomia. Quantos, como Nabucodonosor, só quando perderam a sanidade é que passaram a valorizar, a agradecer e a reconhecer tudo o que o Senhor faz. O quanto o Senhor domina e tem cuidado de nós. Eu te agradeço por cada cuidado, te agradeço por hoje, eu te agradeço pela vida, te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem colocado e confiado nas nossas mãos. As pessoas que o Senhor tem colocado à nossa volta, as pessoas que o Senhor tem chamado para estar conosco, a começar pela nossa família. Aqueles que o Senhor tem, meu Pai, e que o Senhor nos plantou perto deles. Aqueles que o Senhor nos plantou do lado deles. Aqueles que o Senhor plantou na nossa vida. Que o Senhor colocou para olharmos, para cuidarmos, para instruirmos, para aconselharmos, para falarmos, para semearmos na vida deles. Eu te agradeço por cada pessoa. Te agradeço pelo lugar, o lugar espiritual que é a tua casa, a igreja. O lugar onde o Senhor nos plantou para nos alimentarmos da palavra. Te agradeço pela nossa casa, o lugar onde moramos, dormimos, comemos. E estamos ali, meu Deus, plantados, enraizados. Eu oro, meu Pai, e peço a tua bênção sobre esse dia. Abençoa esse culto. Nós estamos aqui logo cedo para buscar o Senhor, para fazer a tua vontade, para ouvir a tua palavra, para dar ao Senhor mais condições. Porque se estamos aqui, meu Pai, é porque já te conhecemos. É porque sabemos que essa é a vontade do Senhor. Que estejamos na tua casa, fazendo aquilo que o Senhor aprova. E eu te agradeço por estar aqui. E te agradeço até pelo que eu ainda não vi, não vivi, mas creio que o Senhor vai fazer. Com o entendimento que o Senhor vai dar, com bênçãos que o Senhor vai entregar respondendo orações, com o entendimento, meu Deus, que o Senhor vai revelar, com força que o Senhor vai dar, unção que o Senhor vai derramar, meu Deus, e cada obra que o Senhor tem para nós nesta manhã. Que o Senhor, meu Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, nos conduza. Que a palavra, o louvor, que as nossas orações sejam respondidas. Que cada um, meu Pai, dentro da tua palavra seja atendido e que seja abençoado. Abençoa o nosso dia, que essa segunda-feira, com cada passo que nós vamos dar, cada atividade, cada pensamento, cada palavra que vai sair da nossa boca, que contemos com a tua proteção e que saibamos, meu Deus, que o Senhor está conosco. Porque assim seja visto, que tanto por nós, como para as pessoas que hoje cruzarem o nosso caminho, que vejam e saibam que o Senhor é Deus. Que o Senhor não é um Deus, que o Senhor é o único Deus e que é o Deus a quem nós servimos. Que ao olharem para nós,
que ao nos ouvirem, que ao verem, meu Deus, o que está acontecendo na nossa vida, que as pessoas saibam que não se trata de capacidade, de inteligência, mas que é o Senhor fazendo, trabalhando e operando em nós e por meio de nós. Esteja conosco. Eu consagro esse culto, eu consagro a minha vida e eu consagro a vida de cada pessoa que faz parte dele. Que o Senhor, meu Pai, nos abençoe grandemente. É o que eu creio e declaro aqui agora, para esse culto, para esse dia, para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2023, a unção de governo está sobre mim. E para a glória do Senhor, eu governo. Amém? Pode sentar, por gentileza. Só rapidinho falando, né? Ontem ainda no culto das 15, eu falava sobre isso e não posso deixar de falar hoje também, já que estou retornando para o horário das 7, né? Fiquei 8 dias fora daqui, né? Fora de São Paulo. E todo dia eu lembrava, principalmente, né, nos horários que eu estava em culto, 7 da manhã, era um horário que eu lembrava bastante dessa música, como também os horários da noite, dos cultos que eu participava, ou que eu realizava, daquela música que diz, né, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E muitas vezes tem coisa que você prega, mas quando você vive a experiência, é outra, como se diz, a experiência, se tem a frase que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, uma experiência vale mais do que 1000 sermões, do que muita coisa que você fala, que você instrui, ensina. E uma coisa eu trago comigo, né? Geralmente, quando eu não estou aqui, eu estou fazendo alguma coisa que tem a ver com a obra, tem a ver com a igreja, né? Mas geralmente são coisas em igreja, né? Em igrejas nossas. Ou seja, se eu não estou nesse templo, eu estou em outro. Então, eu estou numa cidade, estou numa igreja, às vezes até, inclusive pregando também, né? Às vezes, quando tem uma troca um líder de uma igreja, às vezes, aqueles primeiros dias a gente fica ali, às vezes até vira o outro líder, a gente fica na igreja, assume a igreja, prega na igreja, e está ali com pessoas, né? E dessa vez, um pouco diferente, eu não fiquei em igreja, estava vendo algo para a igreja, assuntos mais burocráticos, né? Mas o lugar não tinha uma das nossas igrejas perto, não tinha um templo nosso perto. E como eu já falei, eu não costumo me alimentar de outras, como se diz, de outras culinárias, entendeu? Não costumo fazer essa mistura, né? Mesmo outras igrejas eu não ouço, não vou, não ouço, tal. Então, quando dava 7 horas da manhã, eu lembrava, às vezes até alguns cultos assisti parte deles, as partes que foram possíveis, né? Porque às vezes o horário eu já estava fazendo alguma coisa ali com o propósito, enfim. E eu não consigo entender. E essa é uma mensagem que eu quero explorar mais. Eu não consigo entender uma pessoa que ela consegue ficar longe, não só da palavra. Porque eu entendo, por exemplo, como eu estar longe, fisicamente, estar a uma distância, né, algo, por exemplo, como um outro estado, e não ter
um templo nosso, então não vou até o templo, porque eu sei que não vai ter a palavra que eu já conheço, que eu já estou acostumado, que eu sei qual é a visão, né? Mas ser normal, e aí, principalmente para você que está aqui, agora, no templo, ser normal ficar longe. Sabe, você que tem acesso à igreja, ao templo, a estar no culto, a estar, sabe, congregando, tá no meio, tá vivendo isso aqui. Eu não consigo entender. Tem gente que fica um mês sem vir à igreja. E aquilo é normal. Tá entendendo? Eu entendo, por exemplo, que aqui em São Paulo tem gente que o trabalho, o lugar onde mora, o lugar onde trabalha, não é uma questão de querer, é uma questão de inviabilidade. A pessoa, se ela tiver que sair do trabalho e chegar aqui à noite, ela não vai conseguir chegar a tempo de pegar o culto. Ou pelo menos de pegar a palavra. Tem gente que mora muito longe, tem gente que trabalha muito longe, tem gente que as duas coisas são muito longe, né? Então, e aí a igreja está num ponto que ainda não é o ponto que a pessoa consegue organizar o horário. Mas eu não consigo entender, por exemplo, a pessoa que fica a semana, passa o domingo e ela não está na igreja, não começa a semana na presença, na casa de Deus. Isso não pode ser tratado como algo normal. Porque eu lembro, cada dia para mim era... E eu sabia, já que o dia que eu ia voltar, então dava aquela agonia ainda de pensar, né? Falta tantos dias. Amanhã vai ser o culto tal, vai ser o horário tal, vai ser tal coisa, eu não vou estar. Tudo na vida da gente que você se propõe, que você se esforça, que você se envolve, que você se sacrifica, em algum momento vai formar um padrão na sua vida. É ou não é verdade? Que esse padrão não se forme. De você se acostumar em se sacrificar, de você se acostumar em abrir mão de algo que seja para Deus. Eu vou ficar longe, não vou estar mais. Aí eu entendo, inclusive, né, e admiro ainda mais, e claro, está certo, a pessoa tem que pagar esse preço. Essas pessoas que a cada mês cresce o número de pessoas, que de outros estados, tem gente de Santa Catarina, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de Minas Gerais, tem gente de Brasília, tem gente de Goiás, tem gente do Nordeste, que todo mês na Santa Ceia, tem gente que vem de avião, tem gente que vem de ônibus, tem gente que une, todo mês pega alguém lá, gente que não tem carro, mas que une lá no trabalho, na vizinhança, convida a gente, vamos comigo, e vamos rachar aqui o combustível, vamos começar o mês, o primeiro domingo do mês, na casa de Deus. Eu entendo. Admiro e está certo. E por isso eu digo, a gente está aí há alguns dias, 5 dias, de começar o propósito dos 52 dias. E tudo que a gente faz para Deus, tudo que a gente se move para Deus, o primeiro retorno que a gente tem é interno. É um suprimento interno. É uma paz interna que nada, que ninguém, que nenhuma situação, que um bem, um produto, que uma pessoa não vai te acrescentar. E claro que isso gera coisas dentro de você, gera poder dentro de você, e esse poder vai te levar também a conquistar coisas, a chegar em lugares que você não chegou, a ter uma estrutura para lidar com coisas que Deus tem para a sua vida. Então vamos, cada um de nós, valorizar
valorizar o que nós temos com Deus, esse tempo, essa oportunidade. Você que pode estar na igreja, esteja. Venha. Ah, tem dias que eu estou cansado, fui dormir muito tarde. Para quem vem de manhã, vou me esforçar, vou me sacrificar para Deus. Ah, eu tenho vou criar um meio, vou dar um jeito. E principalmente, para quem agora não está aqui, mas está me ouvindo em algum lugar, e podia se esforçar mais, podia estar na igreja, ainda que não todos os dias, mas tem gente que pode estar no domingo na igreja. Eu peguei esses dias ainda um relatório, no domingo passado, que eu assisti o culto pelo YouTube, o pessoal da igreja fez uma pesquisa, né? E nessa pesquisa, no YouTube mesmo, eles fizeram uma pesquisa aqui, o pessoal do estúdio fez uma pesquisa, e lá estava escrito assim, né? De onde você está nos acompanhando? No culto das 9 da Bispa, do domingo passado. E eu lá respondi de onde eu estava, né? Das opções que tinha lá. Você está em São Paulo, capital? Tanto. Você está no interior de São Paulo? Tanto. Você está em outros estados? Tanto. Você está nos acompanhando do exterior? Tanto. Ok. Quando eu vi o resultado da pesquisa, e num domingo de manhã, eu não lembro agora se era 20 ou 22% da pesquisa. Vamos colocar ali, acho que na hora da pesquisa que eu vi o resultado, acho que tinha 800 votos. Faz a conta, de 20 a 22%, vamos colocar que tenha sido 20. 20% daquelas pessoas que estavam lá na pesquisa estavam assistindo ao culto no YouTube de onde? São Paulo, capital. Porque tinha São Paulo, capital, São Paulo, interior, e aí estavam outros estados e exterior. Sabe, sabe quando você tem vontade assim de tirar a roupa, a parte íntima pela cabeça? Você fala, meu Deus, eu estou aqui queria estar lá, vivendo, tal, e tem gente que está ali, do lado e está ali no YouTube. Então, eu consigo entender as pessoas que assistem o culto agora pelo YouTube, eu consigo. Né? Como eu estou dizendo, a pessoa tem um trabalho, de repente, está até a caminho do trabalho, está indo já, né, fazer o horário. Não quero perder, eu quero a palavra já de manhã, eu quero ouvir a palavra, já quero começar meu dia já, né, com a minha cabeça ouvindo a coisa certa, tendo uma direção de Deus. Ok, perfeito, isso é bom, é uma atitude muito boa, correta. Agora, eu não consigo. Eu entendo, mas não aceito. Num domingo de manhã, a pessoa morar na mesma cidade e ela não estar na igreja do Senhor. A tecnologia é um instrumento e deve ser usado como um instrumento de bênção. Não pode servir como um desvio para nós. Porque o céu, para onde nós queremos ir, não é virtual. Você está entendendo? Então, tudo que é virtual, inclusive um culto virtual, ele é um instrumento, mas ele não é o propósito. Tanto que quando eu ouço alguém falar, eu era de uma igreja tal, ok, legal, tudo, e o pastor, não tinha igreja. Não tinha igreja, era só igreja virtual. Eu, particularmente, não respeito pastores que não têm igreja. Eu só prego na internet, eu só prego no YouTube. Não existe isso.
Porque esse tipo de líder, esse tipo de pastor, esse tipo de bispo, ele não quer problema. Porque imagina, você vem aqui, 7 horas, faz o culto, tal, terminou, desliga aí, beleza, tá bom, ok. E as pessoas precisam. Só que se eu sou só virtual, não existe esse contato, tá entendendo? Depois aquela oração, aquele aconselhamento, aquela direção que às vezes a pessoa precisa. E as pessoas não precisam de direção quando elas estão bem. Elas precisam de direção quando elas não estão bem. É ou não é verdade? A pessoa tem uma pergunta, tem uma necessidade, tem uma questão. Por isso, eu falo, eu estou aqui, eu gosto, eu não nego, eu gosto desse horário das 7. Assim, isso foi uma das coisas que mais me fez falta, tá realizando, tá falando, tá no culto. Tanto que nesse horário, eu sempre estava acordado ali, né? E os dias que foram possíveis, eu acompanhei parte do culto do Bispo Natan. Mas sei que não dá para viver só do online. Não dá. Aí, ó, estão falando 30 pessoas, 30% de pessoas. Quando eu vi, estava 20, para mim que era 22 na hora. Então, não dá. E principalmente com você eu estou falando isso porque eu sei que às vezes a vida, ela coloca para nós isso. Então, quando eu soube, então, no primeiro dia, que foi na sexta-feira, eu não senti de manhã porque eu pregava à noite, mas à noite já deu aquele aperto. Aí teve o sábado, que foi aquele, né, tranquilo, que eu não faço culto de sábado, tirando em propósito. Domingo foi o dia que torceu o coração, né? Ai, meu Deus, que coisa. Aí foi vindo segunda, terça, quarta, né? E eu pensando, como é que uma pessoa, né, que pode... Tanto que eu lembrava da música, quem já pisou no Santo dos Santos, no outro lugar não sabe viver, né? E lembrava do versículo de Davi. Davi, você consegue entender o Davi, que imagino eu, no momento dele de campanha de guerra, ele fazia aquela declaração, né? Uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor e aprender no seu templo todos os dias da minha vida. Eu imagino que o Davi, quando ele estava em Jerusalém, o prazer da vida dele era ele passar na igreja, no templo na época, né? E teve época que não era nenhum templo, era uma tenda. Lembra da saudade da tenda de Davi? Então era aquela tenda que não tinha glamour, não tinha depois aquela imagem toda, né, que depois o templo que o Salomão construiu, que a gente chama de templo de Salomão, não tinha todo aquele glamour, mas imagino eu Davi na sua reverência, passando ali na tenda, tendo o momento dele com Deus. Ou seja, aquele tempo que ele podia passar perto das coisas consagradas, da Arca da Aliança, né? Óbvio que ele não tocava na Arca da Aliança, mas opa, eu sei que está aqui, eu sei que esse é um lugar que foi abençoado por Deus, eu sei que esse aqui é um lugar que tem um propósito especial, não é qualquer lugar. E a gente precisa tomar atitudes como essa, a vida da gente passa. Há pouco tempo atrás você tinha 10 anos a menos, daqui a pouco você tem 10 anos a mais que você tem hoje. É ou não é? Quando você vê, parece que até os 20 tudo demora. Porque até os 20 você quer ter aquela idade. É ou não é? Se é criança, você quer ser maior de idade, quer poder dirigir, quer poder fazer, ter seu dinheiro, gastar, né, poder votar. Falar a verdade, eu nunca quis poder votar, né? Nunca tive esse sonho. Nossa, agora eu quero votar, eu quero não. Mas dirigir essas coisas, trabalhar, ter o próprio dinheiro, não depender dos pais. Então, demora, porque você quer muito. Depois dos 20, aí você quer viver aquela década, né, que você se sente mais inteligente que as pessoas, mais forte, mais capaz, né, mais bonito, mais tudo. Aí depois dos 30,
você já começa a aprender a pisar no freio do tempo, né? Opa, não, agora vamos deixar o tempo agora passar direito, né? Vamos pensar. Quando você vai chegando perto dos 40, parece que o tempo acelera. Aí, depois parece que o teu freio já está lá embaixo. Sabe quando o freio está lá embaixo? Que você pisa, você tem que pisar até... que aí você quer que seja mais devagar um pouco, mas aí o tempo voa. Então, quantos que há pouco tempo atrás, eu tinha isso, já passou. Olha, tanto tempo atrás eu vi tal coisa acontecendo, eu vi fulano sendo prefeito, hoje é governador, é presidente, eu vi o fulano, eu peguei no colo tal pessoa, eu era do tempo, você já ouve, quantos aqui que falam, eu era do tempo que tal coisa era assim, eu era do tempo que você fazia isso em tal lugar. O tempo passa, voa, e muitas vezes a gente passa por lugares, vive coisas, mas isso aqui não pode ser qualquer coisa. O que é sagrado, o que é santo, e tem lugar para isso, tem atitude para isso, tem um momento para isso, esses momentos não podem ser quaisquer momentos. Às vezes você pega um metrô, um ônibus, sai, anda, vai em lugares, talvez você nem lembra, não lembra o nome das pessoas, não lembra o endereço e tal, mas o do Senhor, você precisa ter um tempo de qualidade com as coisas de Deus. Precisa ter envolvimento. Envolvimento, não estou dizendo para você seja um obreiro. Mas eu estou dizendo, quando for para o Senhor, esteja ali. Compareça. Viva aquilo. Sabe? Viva. Eu estou na igreja agora. Esquece, tira o celular. Tem alguma coisa para resolver depois? Deixa isso para depois, não é para agora. Eu posso estar no templo, na casa do Senhor. Não, eu vou estar. Eu não estou muito... Eu vou estar, eu vou para Deus, eu vou me esforçar. O que eu vou fazer para Deus não vai ser mais uma coisa no meu dia. Não vai ser mais um compromisso. Vai ser o compromisso. Vai ser o momento. Vai ser algo especial. Porque às vezes também você não percebeu, mas está fazendo no automático. Sabe, é correria. Hoje, atualmente, a vida exige muito, né, que a gente faça muitas coisas. Mas para Deus a gente não pode fazer como a gente faz as outras. Exatamente o que você ouviu. Não é como a gente faz as outras. Para Deus tem que ser melhor. Eu não vou para a igreja como eu vou numa loja comprar, como eu vou no supermercado. Eu não vou à igreja como eu vou ali na lotérica pagar uma conta. Não, eu vou à igreja e ali vai ser um tempo, vai ser vai ser algo especial para mim. Eu vou ter reverência. Aquele tempo que eu vou estar ali, eu vou estar com Deus. E eu não vou desprezar, eu não vou... Eu falando isso aqui agora, lembrando, eu imagino quem não pode estar aqui. Pessoal, por exemplo, que é de outro lugar, outro estado, outra cidade, outro país. E eu imagino que esse povo agora está falando, eu sei bem o que é isso, eu sei bem o que é isso, eu sei bem o que é isso. Então, essa é uma bênção que a gente tem. A gente que tem o templo, que tem a igreja, e que tem dias que não tem disposição. Que tanta coisa acontece. E como que o diabo trabalha? As 2 semanas anteriores, eu lembro ainda que na palavra, sempre tinha, todos os cultos, eu lembro, todos os cultos das semanas anteriores à passada, se falava de distração. Que o diabo trabalha e ele tem usado de distrações para desviar as pessoas. E quantas pessoas caíram, se perderam,
se desviaram. E não é se desviar da igreja, não. Quando se fala desviar, não pensa que o problema, que a questão da vida da pessoa é ela se desviar da igreja, do templo. Não, o problema é você se desviar do propósito que Deus tem com a sua vida. Porque Deus tem um propósito. Dentro dele, você é uma pessoa plena. É uma pessoa abençoada, é uma pessoa feliz. Né? Não tem uma vida fácil, mas vai ter uma vida abençoada. Então, dentro do propósito, você vai ter uma vida, uma condição, vai ter uma qualidade, ainda que com lutas, com desafios diários, mas vai ter uma vida plena. Agora, sem propósito, fora da direção de Deus, você pode até tentar fazer a sua vida ser uma vida boa, mas não vai ser. Que é o que a gente vê o Davi. O Davi, nas guerras, nas batalhas, dentro do propósito, ele estava bem. Tinha luta, tinha perseguição, ora era o filisteu, ora era Saul, ora era outro inimigo, mas ele estava bem. Já o Davi, que estava fora do propósito, quando teve ali o caso dele com a Betseba, que era uma mulher casada, ele não estava na guerra quando ele deveria estar, ficou lá no palácio dele, no lugar confortável, no lugar que não tinha dificuldade. A gente não vê um Davi bem. A gente não vê um Davi pleno. Você vê o Davi pleno? Naquela época da Betseba, teve um prazer, não teve? Foi lá, teve um momento dele com ela, né? Aventura, o proibido, eu me escondo, eu dou um jeito, eu crio meus meios, eu uso do meu poder, eu uso agora minha inteligência para fazer o que eu bem quero, o que eu bem desejo, e agora tenho um prazer. Mas não teve paz. Não teve alegria. Não teve plenitude em nada daquilo, nada. Então a gente precisa analisar. Às vezes você está aí, você se envolveu com algo que em nenhum momento você falou com Deus. Senhor, o Senhor tem isso comigo? Quantas vezes que falta a gente antes de fazer as coisas, antes de sair de casa para determinado lugar, antes, né, de se comprometer com determinadas pessoas, falta às vezes essa pergunta simples. Senhor, o Senhor tem isso comigo? O Senhor tem... Mas não é fazer essa pergunta já, sabe, ó, tá aqui a porta de casa, né? Ó, corro, tomo banho, acordo cedo, tal, assim, ó, abri a porta. Senhor, o Senhor tem isso comigo? Ó, tá entendendo? Ou seja, o que Deus falar, eu nem tô nem aí. Porque eu quero. Eu só falei porque depois, caso em algum momento dê certo, não dê certo, e eu vou falar com o pregador, eu vou falar com o pastor depois, se ele perguntar, você perguntou para Deus, você orou a Deus? Ah, eu perguntei. Não, eu estou dizendo buscar Deus. Senhor, o Senhor tem isso comigo? O Senhor tem essa situação para a minha vida? Eu vou entrar em algo aqui, o Senhor vai comigo? Senão eu não entro. Fico onde eu estou. Espero no Senhor, confio no Senhor. Não vou colocar o meu pé onde o Senhor não vai estar. Não vou. A palavra de ontem ainda, eu orei ainda por isso agora há pouco, a gente orou. Tem portas que Deus abre para nós. Quando Deus abre uma porta, essa porta vai ser grande e eficaz. Mas quando Deus fecha uma porta, aquilo é bênção. Está entendendo? Ah, mas eu quero, Deus fechou a porta. Então vá para outro lugar. Não tenta arrombar, não. Não, Senhor, eu quero, eu vou abrir. Opa! Quando Deus abre, ninguém fecha, você vai entrar. Mas, opa, Deus abriu essa porta. Entra e é grande e eficaz. Mas se não foi Deus que abriu, e a questão não é Deus ter aberto, é você saber que Ele não abriu. Quantos perderam um ano da vida?
Quantos perderam anos? Quantos perderam meses? Esse é um ano que a gente teve muita gente no começo do ano que perdeu o ano de 2022. Eu lembro disso. A quantidade de pessoas que particularmente, eu estou falando só as que eu atendi e ouvi. As 2 primeiras semanas desse ano, eu atendi assim mais gente do que eu talvez tenha atendido em meses do ano passado. E assim, era janeiro, era assim, não era terça, era todo dia. Cada dia, assim, era alguém assim, eu fico grato até. Mas a maioria das que eu falei, a expressão era, perdi 2022. Perdi o ano. Por quê? Por que perdeu o ano? Porque foi para onde Deus não estava. Porque se envolveu em projetos que Deus não estava. Porque colocou força, porque mexeu, porque aconteceu e foi, e realizou, e colocou dinheiro, e envolveu gente, e se envolveu com gente, e faz e acontece, mas Deus não estava. Enquanto isso, deixou, o que a pessoa deixou de lado para fazer isso? As coisas espirituais. Deixou o santo. Sabe, as obras para Deus não tinha força. Não, vou colocar força. Ter um trabalho, vou à noite, vou ter um trabalho na madrugada, vou na madrugada. Tenho que acordar mais cedo para ir para a igreja, vou acordar mais cedo. Não. Quantas pessoas que estão vivendo assim agora? Então, essas pessoas têm que agradecer a Deus, que estão ouvindo isso agora em junho, final de junho. Não precisa perder o ano. Talvez perder o meio ano. O que é melhor, perder meio ano ou um ano inteiro? Entre as duas opções, o que é melhor? Perder meio ano ou um ano inteiro? Meio ano. Então, tem gente que perdeu meio ano, porque está quase no final, já está no final de junho. Porque não colocou força nas coisas espirituais. Às vezes as pessoas não veem os exemplos que tem na Bíblia. Quando a gente vem aqui para 1 Reis 3, está escrito assim, Salomão respondeu, Tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Isso aqui era Salomão reconhecendo, Deus foi bondoso com meu pai e bondoso comigo. O Salomão reconhecendo, ou seja, não foi a nossa família que fez, não, meu pai foi fiel e teve uma boa colheita. Não é que ele foi inteligente, capaz, bom, poderoso. Não, ele foi fiel a Deus. E em recompensa, Deus o abençoou. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mais discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida.
E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Qual foi o segredo? Qual é o segredo? Qual é a fórmula para uma pessoa ter uma vida poderosa, uma vida abençoada? Ela ter compromisso com as coisas de Deus. Vamos ver uma coisa aqui. Salomão buscava Deus? Buscava ou não buscava? Vamos ver o que ele pediu para Deus aqui. Para quê? Para conduzir bem aquilo de Deus que foi incumbido a ele. Você está entendendo? Quantas pessoas que vêm à igreja, que cultuam o Senhor, que se você perguntar, a pessoa vai dizer assim, eu estou há 3 anos, eu estou há 10 anos, eu estou há 20 anos. E que se você perguntar também, você teve uma grande guinada na sua vida, você teve uma grande, você teve uma mudança grande, tem gente, estou bem, eu tenho certeza da minha salvação, que é a maior bênção. Mas tem gente que não entendeu ainda o que faz uma pessoa ter essa mudança toda, essa guinada, ter algo na vida dela que é diferenciado. É quando ela põe uma força descomunal para as coisas de Deus. Porque o Salomão buscava a Deus. Então, então ele buscou a Deus. Não, ele já buscava a Deus. Ele já sabia que a vida dele, que a condição dele, que o lugar dele, que o que ele ocupava não era ele, era Deus. Deus que tinha dado ao pai dele, Deus que tinha dado a ele, depois abençoando, honrando o pai dele, Deus tinha colocado um filho do pai dele no lugar dele. Então, eu sei que isso aqui não sou eu sei que isso aqui não é mérito, eu sei que isso aqui é bênção, é presente de Deus na minha vida. Mas aí ele tem uma oportunidade e ele se sacrifica, porque ele abriu mão de coisas que ele tinha, de parte do patrimônio dele, ele pegou 1000 animais, de médio para grande porte, e fez ali ao Senhor 1000 sacrifícios, 1000, eu estou falando 1000 literalmente. Pegou 1000 animais e os matou e os queimou, porque alguém diz, ele matou, depois todo mundo comeu carne. Não, holocausto quer dizer totalmente, sacrifício totalmente queimado. Então não foi uma coisa ali que, Senhor, pegou ali, cortou o pescoço do animal, que era a prática deles, era como eles sacrificavam, cortou o pescoço do animal, tá, mas corre aí, vem aqui agora, vamos pegar, vamos usar carne. Tá entendendo? Eu matei, estou falando que é para Deus, mas na verdade, pega aqui, gente, vamos ali agora fazer carne, vamos tirar o couro, vamos aproveitar para fazer alguma coisa, vamos usar isso aqui agora. Não, para Deus. Aí você vai falar, ele sacrificou para Deus, mas ele sacrificou para ter mais condições de fazer mais para quem? Para Deus. Então, Senhor, o Senhor colocou nas minhas mãos este povo para governar, esse grande povo. Eu quero sabedoria, eu quero entendimento, eu quero discernimento para governar esse povo. Então, ele deu a Deus algo dele, para Deus dar a ele condições para fazer melhor o que era para Deus. Aí você pergunta, como é que ele chegou onde ele chegou? Assim. Porque ele, Senhor, eu quero mais, não é para mim. Eu quero mais para fazer melhor para o Senhor. Se eu tivesse lido essa palavra aqui, depois do tá ligado, teria sido justa para tudo que eu falei até aqui.
do compromisso, do você não abrir mão de poder estar na casa do Senhor, na obra do Senhor. E repito, obra não é só você ser um obreiro, ter um uniforme, ter um título, um cargo oficial dentro da igreja. Não. Cada um tem um tipo de chamado. A Bíblia fala, Paulo fala lá, né? Que uns são isso, outros são aquilo, uns fazem isso, outros fazem aquilo. A igreja é um corpo. E um corpo é formado por membros e órgãos. É ou não é? Já pensou se todo o corpo fosse mão? Ou já pensou se todo o corpo fosse boca, se todo mundo falasse? Se todo mundo fosse para falar? Não, não dá. Então, cada parte do corpo tem a sua função. Agora, eu tenho que estar na minha, e como Salomão, eu preciso me empenhar para que aquilo não seja, repito, eu vou para a igreja igual eu vou ali no supermercado, eu vou na igreja igual eu chego em tal lugar. Não. Para Deus, as coisas de Deus, aquilo que me foi atribuído com Deus, eu vou fazer mais, eu vou fazer melhor, eu vou colocar força. Se eu tenho um período, tem coisa igual, agora a gente vai entrar no propósito, coloca força. Eu falo, você tem que fazer parte daquela história. Todo ano a gente ouve a mesma coisa. Vai chegar lá no final de agosto, você vai ouvir algumas histórias assim, olha, todo ano eu fazia o projeto, todo ano eu fazia o propósito, todo ano eu fazia os 52 dias. Mas esse ano eu levei a sério, mas esse ano eu coloquei uma força que eu não tinha colocado, mas esse ano eu fiz de uma maneira que eu não perdi um dia. E aí então eu vivi tal coisa. Então aconteceu isso. Então Deus me deu. Então Deus operou tal coisa na minha vida. Todo ano tem histórias assim, que a pessoa reconhece. Eu fazia, mas não fazia. Eu entrava no propósito, mas eu não fazia o propósito. Então, eu tenho falado isso. Coloca, já que talvez tenha gente que a minha agenda é cheia. Eu entendo, às vezes você tem compromisso, você tem, dependendo do seu trabalho, suas ocupações. Então já não espera chegar o momento. Coloca já agora Deus na sua agenda. Marca o horário. Não, tal horário é de Deus. Eu sei que eu vou ter esse período. Eu sei que eu vou ter 52 dias de compromisso com Deus, com as coisas espirituais, com a minha vida espiritual. Então eu já vou colocar qual o dia que vai ser às 7, qual o dia que vai ser às 9, qual o dia que vai ser às 15, qual o dia que vai ser às 19h30, qual o dia que eu vou ficar até mais tarde. Para você que quer se organizar, jejuns, às sextas. O bispo vai fazer o jejum, a abertura, às 15, com o bispo Murilo, e a bispa vem às 19h30 para o encerramento do jejum, né? Aquele encerramento que, começando às 15, a ideia é que termine por volta das 10, mas sempre termina um pouquinho mais tarde. Então, vou me organizar. Sábado tem culto, 7 da manhã, meio-dia. Domingo, como sempre, 9, 15, 18. De semana, os dias que eu não costumo vir. Terça, culto 7, 7h30 da noite. Quinta, culto às 7, às 7h30 da noite. Sexta, como eu já disse, tem o jejum, mas tem culto às 7 também, como tem sempre. Tem às 9, tem às 15, enfim. Então, se organiza, porque a pessoa, não sei se vai dar. Dá. Se você se organizar, se você se voltar com essa força, esse comprometimento, dá. E isso faz a diferença. Não fez por acaso a diferença na vida do Salomão. Tem gente que ouvindo a palavra hoje está entendendo, ainda que eu não tenha falado isso, eu não falei isso claramente,
mas em todo momento está na palavra. Por que que algumas pessoas estão aquém? Por que que a vida delas não está como deveria estar? Como Deus quer que esteja? Porque as coisas espirituais elas não têm tratado como devem e podem. Elas têm tratado de uma forma inferior. As coisas espirituais estão a desejar. Coloca força no espiritual. Você pode se mover, se mova para servir a Deus, para cultuar o Senhor. Você pode, esses dias ainda uma pessoa falou comigo, né? Uma pessoa de idade bastante avançada. E assim eu admirei a sabedoria daquele senhor. Quando você encontra uma pessoa velha, velha que eu quero dizer de muita idade, dos dígitos do 7 para cima, quando você encontra uma pessoa dessa sábia, é um presente. É prazeroso estar do lado dessas pessoas. Porque essas pessoas têm duas coisas que são importantes para nós que somos mais novos do que elas. A primeira delas, que essa é a primeira condição, temor de Deus. E a segunda é a experiência que essas pessoas acumularam no temor de Deus. Está entendendo? Quem tem 40 já não tem experiência de vida? Quem tem 50 tem mais, não tem? Quem tem 60, mais. Quem tem 70 ou mais, então, imagina uma pessoa com experiências de 70 anos, ainda que não sejam todos, mas que desses 70 seja 40 anos de experiência no Senhor. 50 anos de experiência no Senhor. Isso é um privilégio você estar perto de pessoas assim. Porque o que elas falarem vai ser edificante. Elas vão falar coisas que vão te agregar à vida, que vão te... Essas pessoas, elas te dão tempo. Que às vezes uma pessoa fala uma coisa para você que demoraria anos para você entender, saber, e ela te fala uma experiência dela, olha, é assim, é desse jeito. E ainda esse senhor, né, falando, alguém da família dele dizendo, né, não, pai, não faz, né, não precisa de tudo isso. Não, ó, você já está velho, tua idade e tal. Ele disse assim, quê? Vocês podem querer me tirar tudo, vocês podem se meter na minha vida, fazer isso, aquilo. Ele falou assim, mas não tira de mim a força que eu posso colocar em Deus. Porque é uma pessoa que tem que se deslocar a uma certa distância, viajar, na verdade, para poder buscar Deus, cultuar Deus. E os filhos, os netos, né? Não precisa mais, né? Então, não, fica aqui, fica na internet, ó, dá, né? Compraram ali uma televisão maior para ele estar ali. Ele falou, não, isso vocês não vão me tirar. Não que a família tirou alguma coisa dele, né? Não tirou, na verdade. Mas dá para entender. Você entende, não entende? Os filhos, não, pai, não precisa, é longe, tem que viajar, né, tal. E o senhorzinho, isso vocês não vão me tirar. Não, mas se acontece alguma coisa, eu ouvi ele falando isso para um neto. Ele disse assim, quê? Se acontece o quê? A altura que eu estou, o que pode acontecer? Eu morrer? Você já pensou se eu morro em direção à igreja? Falou, tem uma forma melhor de eu morrer do que essa? Eu saber, eu estou indo para a igreja, estou indo buscar o meu Senhor, né? Ou seja, a força que me restou, eu estava usando para Deus. Falou assim, mas que assim seja. Assim, porque como diz a Bíblia, eu já estou no lucro, né? Depois dos 70, a Bíblia diz que o cansaço e o enfado já são maiores. Se que acontecer alguma coisa comigo a caminho da casa do meu Senhor, eu sou um abençoado, eu sou um privilegiado. E eu, ouvindo aquilo, né, ainda entendi perfeitamente a colocação do neto, entendi a família, a preocupação, entendo. Não entendi, entendo. Mas quando eu vi aquilo dele, eu falei assim, poxa, ainda, né? Tem gente que às vezes chega numa idade que assim é um peso para a família. Mas tem gente que até em momentos assim que a família acha que está, não, estou me preocupando, vem aquela pérola. Tanto que eu olhei para o neto e falei assim,
ele tem razão. Ele tem razão. O que ele está falando é sábio. Ou seja, ele está usando a força que ele tem ainda para algo que é maior do que ele. Algo que ninguém, como disse, né, Jesus disse isso para Marta. E o que ela está fazendo, Marta, o tempo que ela está gastando comigo, ninguém vai tirar dela isso. Então, a gente tem que acumular na vida da gente. E acumular com força, a força que a gente tem, igual esse senhor. Eu estou falando de uma pessoa que não está na casa dos 7, está na casa dos 8. Não tem 70 e poucos, tem 80 e tantos. E alguém que está ali, não. Eu abro mão de fazer isso, já não é mais para mim, abro mão de fazer aquilo, não é mais para mim, abro mão de ir em tal lugar, não é mais para mim. Mas não abro mão de ir à casa do meu Senhor. Não é por acaso que um dos exemplos que a gente tem no nascimento do Senhor Jesus, quem é quem lembra? A profetisa Ana, lembra? Idosa, senhorinha, mas estava no templo do Senhor. Estava ali, constantemente no templo do Senhor. A Bíblia não mencionou, a Bíblia não falou dela por acaso. Falou pelo cuidado, pelo zelo dela, pelo envolvimento e a entrega que ela derramava na casa do Senhor. Nós estamos num tempo que pelas promessas que a gente tem recebido, a gente sabe que Deus quer fazer. Deus quer agir. Você tem que colocar isso na tua cabeça. Isso tem que estar no teu coração, algo assim que tem que ser latente. A todo momento você tem que estar voltando e você está ali ouvindo e repetindo para você mesmo. Deus quer fazer algo grande na minha vida. Diga, Deus quer fazer algo grande na minha vida. Aí eu te pergunto, ele está tendo condições para isso? Porque Deus está falando que ele quer fazer, Deus está falando que ele tem coisas para fazer, que ele quer um povo, que ele quer pessoas para fazer, para entregar mais, a unção do impossível que Deus quer derramar na vida de cada um de nós. Mas na sua vida, não importa agora quem está na frente, quem está atrás, quem está aqui, quem não está. Na sua vida ele pode fazer o que está chegando até a sua mão. Você está colocando força para agradar ele, para fazer para ele. Você está fazendo igual esse senhorzinho aí que está... A saúde, a morte está em segundo lugar. O perigo, a proteção, não. Eu vou colocar força para servir o meu Senhor. Eu não abro mão disso. Eu já não posso fazer muita coisa na minha vida, mas isso eu posso fazer. Enquanto eu puder, eu vou fazer isso. Ninguém tira isso de mim. Essa é uma expressão dele. Ninguém tira isso de mim. Então, isso não. Tal coisa eu não faço mais, tal lugar não vou mais, não. Isso ninguém tira de mim. E a gente precisa ter essa força para as coisas de Deus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, as mãos no seu coração. Fale com o Senhor agora. E não é nenhum um momento para você pedir, Senhor, me dá força para eu fazer mais para o Senhor. Para eu fazer mais para a tua obra ou na tua obra. Não. É você já dizer agora para Deus o que você vai fazer com o que você tem. Esse é o ano que você vai colocar aquela força que ainda não tinha colocado nos 52 dias? Esse é o momento, então, faltava você entender que precisa, para as coisas de Deus, se aplicar como ainda não havia se aplicado? Colocar força mesmo, não é? Aí eu vou. Aí eu faço. Não, eu vou colocar força agora. Agora eu vou colocar força. Não vou apenas mais fazer, não vou apenas estar. Não, eu vou colocar força.
eu vou me dedicar, vou colocar o meu melhor. Já pensou Deus nos dar essa dádiva? Essa história aqui é uma história que a gente tem que lembrar. E um dia ser essa história. Chegar aos 70, 80 ou mais, 90, com uma marca que todo mundo que estiver perto de você veja. Não, uma coisa ninguém tira. Para Deus essa pessoa não tem tempo ruim, não tem doença que impeça, não tem tempo, clima frio, não tem dia calor, não tem isso, não tem distância, não tem dificuldade. Para Deus, ela não se poupa. Ela faz, ela entrega o melhor dela a Deus. Ela dá condições a Deus. Ela faz para o Senhor. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai, porque nós estamos aqui, cada um de nós, ouvindo a Tua palavra, começar por mim, porque não só prego, mas eu ouço, escuto a Tua palavra também, eu pego ela para mim, eu recebo ela, meu Deus, eu oro agora declarando que cada palavra que o Senhor está ouvindo, cada oração que o Senhor está recebendo, cada, meu Deus, comprometimento que cada um assume aqui agora, no que tem, no que é, no que pode fazer e entregar ao Senhor, que o Senhor se agrade como se agradou de Salomão, que o Senhor receba essa oração como recebeu a oferta de Salomão. Porque quantas coisas o Senhor quer fazer, quer liberar, quer entregar, quer abençoar, quer, meu Deus, operar. Mas não podia porque não havia comprometimento, não havia entrega, não havia um derramamento, não havia, Senhor, um envolvimento dessa pessoa com o Senhor e com as coisas do Senhor. Eu peço que ela veja as possibilidades, as condições, que ela não via para fazer para o Senhor, para fazer na tua obra, para fazer na tua casa, para ela se derramar, meu Deus, como ainda não tinha se derramado no Senhor. Porque o Senhor quer nos ver envolvidos, comprometidos, entregues nas coisas espirituais. Como Salomão, que ele tinha, era cuidar do teu povo, era conduzir o teu povo, e ele não aceitou conduzir, ele desejou e trabalhou para conduzir bem. Senhor, que o Senhor encontre aqui, no meu coração e no coração de cada pessoa, esse mesmo desejo, esse empenho, em não apenas fazer, mas fazer bem o que o Senhor, meu Pai, colocou diante de nós. Seja te cultuar, seja realizar algo na tua obra, seja o tempo que nós entregamos ao Senhor, o nosso louvor, as nossas orações, seja aquilo que o Senhor coloca no nosso caminho, as pessoas, para nós evangelizarmos, falarmos do Senhor, do teu amor e do teu poder, que seja o nosso melhor, que seja como oferta de Salomão, que o Senhor se agrade, e que por causa, meu Pai, do nosso envolvimento, comprometimento, entrega, que o Senhor, meu Pai, se agrade de nós, e que o Senhor nos abençoe poderosamente. Eu oro, meu Pai, aqui agora, eu abençoo cada uma dessas pessoas. Eu te peço, levanta no nosso meio mais Eliaquins, aqueles que se comprometem, aqueles que fazem, aqueles que realizam, aqueles que doam, aqueles que assumem. Levanta mais, meu Deus, que não haja aqui no nosso meio Sebnas, mas que Eliaquim sejam levantados, ungidos,
Que o Senhor coloque coisas grandes nas mãos do nosso povo. Que o Senhor abençoe, com ideias, sabedoria, visão, condições. Planta o teu povo em lugares estratégicos dessa terra. Porque se tem, meu Pai, ímpio em tudo quanto é lugar, estrategicamente, para assumir, para governar, para realizar, que tenha justos para governarem. Esse é o ano de governo. Que o Senhor levante aqui no nosso meio pessoas, meu Deus, para governarem as mais diversas áreas que tem na sociedade. Para que a cultura do reino do Senhor, a cultura do reino do céu seja estabelecida nessa terra. Que nós sejamos, meu Deus, a cultura, e contra essa cultura demoníaca, diabólica, que não sejamos subcultura, como tantos por tanto tempo se submeteram, mas que o Senhor nos use, nos levante e nos abençoe, para que a bênção na nossa vida, meu Pai, venha constranger as pessoas, e que elas saibam que o Senhor é o único Deus, e que elas se voltem ao Senhor e te sirvam. Eu abençoo a vida de cada um. Eu declaro unção de prosperidade sendo derramada, unção de riqueza, que cada um que veio te buscar, que encontre o Senhor, o teu favor, e que veja, meu Deus, e viva, que desfrute da tua glória. É o que eu declaro e eu abençoo a vida de cada um em nome de Jesus. Amém.